Insistido lá no Novo que a gente tem que tentar montar uma chapa para o ano que vem focada nos bairros. O bairro tem que ter, a região tem que ter o cara que vai olhar para aquela região da cidade, gente, porque assim, isso faz parte do modelo nosso. Eu vinha comentando com ele sobre as comunas de Santiago. Aquilo eu acho exatamente, um exemplo exatamente. ótimo, né? Não, Porque é uma lógica de distritalização. Exato. Esse fato é tão contundente, né? Ele é tão forte, né? É um eco de tudo que eu vinha falando com o Kleber. Exatamente o seguinte: as associações, por exemplo, nos Estados Unidos, vou citar um local que eu vou, porque eu tenho parente lá, em São Francisco, a associação do bairro, ela tem uma força muito grande. Ela não tem força de lei, ela não tem força institucional. Mas tem de articulação. Mas ela tem de articulação e ela tem de participação, né? Então é levado a sério a opinião. E como os moradores em volta participam financeiramente junto com essa associação, eles têm condição de solicitar um técnico para fazer um estudo de tráfego, para fazer isso, tá? E definir se o McDonald's pode instalar naquele lugar que ele quer ou não, baseado em dados concretos estudados. Isso aqui não tem. E o que acontece é que eu tenho tentado lá na nossa associação é falar o seguinte: uma associação de bairro, ela precisa ser única, aceita pelo município como uma coisa participativa, né? Então, ter 3 ou 4 associações passa a ficar difícil, porque o comerciante vai na Prolutes, nós temos CNPJ, temos tudo, nós vamos de acordo com a lei. Aí ele sai dali, vai numa outra associação existente lá, que tem interesses particulares e comerciais, e ele faz uma força junto ao prefeito, junto à prefeitura. Vai na outra, a outra apoia essa e desapoia essa porque tem interesse. O que acontece? Fica complicado. Lá existe há mais de 30 anos uma, mas que não é associação, é um feudo. Se você convocar a diretoria da Malu, você vai ver que é um feudo de uma pessoa que está nessa presidência lá e que tem interesses comerciais, inúmeros, e cujos parceiros também são comerciantes, apesar de ter a figura de que está defendendo o morador, mas não está defendendo o morador. Então nós constatamos isso e fundamos uma associação exclusiva de moradores. A nossa associação não tem vínculo com o comércio, não tem nada. É mais difícil a gente trabalhar. Outra coisa, nós associamos individualmente as pessoas, ao contrário da Malu, que associa condomínio. Então a pessoa nem sabe que está pagando aqui. É mais difícil, mas é o princípio constitucional do livre associativismo. Não é? Você não pode admitir que num prédio todo mundo queira. Não, vai lá, conversa com o síndico, faz e fica por isso. Outro assunto que eu queria comentar com você é a questão de tornar a lei de silêncio mais permissiva. Eu sei que é o Léo Borges que está capitaneando isso. O projeto que está em tramitação, a gente até conseguiu assim, evitar que ele já quase veio à votação 2 vezes. A gente conseguiu afastar ele é um absurdo. Ele traz para parâmetro regular de Belo Horizonte índices que no Brasil hoje só são aceitos no Nordeste, como exceção para dia de festa de São João, que é uma coisa assim, de fogos e tal. Então assim, a gente vai transformar Belo Horizonte na capital mais permissiva a ruído do Brasil. É um caos. Independentemente da lei, já é permissivo. Na verdade, nós temos uma fiscalização muito ruim, né? Eu vejo ali, eu acompanho a questão a gente já teve algumas audiências discutindo a questão do ruído ali em Lourdes, e há sempre uma alegação curiosa, estou dizendo que ela é falsa não, é curiosa, que o ruído está mais ligado ao trânsito das pessoas na rua, ou seja, o cara que já saiu do estabelecimento, do que ao estabelecimento propriamente. Mas ainda que isso seja verdade, o problema tem que ser tratado, né? Você não, não, meu problema é a pessoa que está na rua, ela faz barulho, ela grita. Ok, mas e aí, nós vamos fazer o que para resolver esse problema então? Porque ela quebra a garrafa na rua, ela sai gritando, ela sai falando alto, vai até o carro, vai falando, mas e aí? Então já que não é dentro do estabelecimento, deixa para lá, não tem problema.
E dentro desse parênteses aberto, é por isso que eu falei de uma associação pré-definida e com uma certa legalidade, né, aceita pelo município, para nós tornarmos os próprios fiscais da prefeitura. E da Câmara e de tudo, tá certo? Então, é uma fiscalização sem remuneração, é uma fiscalização que não é mal intencionada e que tem pessoas com seriedade e que vai trazer um relatório, né, ou medições de ruído e tal, trazer de uma forma honesta e falar assim, olha, isso aqui está acontecendo com fulano de tal. Aí a prefeitura tem uma obrigação de ir lá e multar o estabelecimento. Agora, nós fizemos uma reunião recente com o secretário o Zé Mauro, Da fiscalização. E o que ele falou? Falou, olha, eu não tenho gente para fazer, eu não tenho ninguém para fazer A medição. As medições, não tem ninguém para fazer as fiscalizações, porque desde 2001 não se abre concurso para a prefeitura. Ou seja, a política do prefeito é regularizar a conta dele, demitindo, sem saber qual é a necessidade real, né? Eu falo assim, Em que pese eu tenho uma dificuldade de entender por que a prefeitura não integra melhor suas estruturas, né? Há uma discussão, por exemplo, sobre se a guarda não podia ter um papel, que a guarda, diferente dos fiscais, que tem trabalho diurno, para você poder fazer a marcação, para ele fazer uma aferição noturna, você tem que fazer com antecedência, porque você tem que destacar um fiscal fora do horário de trabalho dele para ir lá fazer isso. A guarda não, a guarda trabalha 24 horas por dia. Por que a guarda não pode, de alguma forma, se integrar ao esforço de fiscalização de ruído na cidade? Assim, eu entendo o que você está falando, mas por outro lado, que simplesmente não dá para não ter os fiscais, mas por outro lado também dá para maximizar o recurso, né, humano da cidade. Como é que você consegue? Isso é uma questão de decisão administrativa, é isso que eu ia chegar nesse ponto. O prefeito tem uma visão, apesar de ele morar em Lourdes, né, ali na Praça Maria de Dirceu, mas ele tem uma visão um pouco preocupada com a região Centro-Sul. Basta ver como é que está a região, né? Suja, feia, mal cuidada. Estou dizendo que ele faz isso propositalmente não, mas ele não vê prioridade. Assim, ele já anunciou claramente que as prioridades dele são outras. Porque isso passa por uma decisão de governo, isso não é nem lei. Acho que aqui o que a gente tem que vigiar em termos de lei para ruído é não deixar o parâmetro mudar. Mas a fiscalização do ruído atual só é uma decisão exclusiva do prefeito. Acho até que a medida de vocês está certinha, ir atrás do Zé Mauro, pressionar, pedir, reclamar. E acho que quanto mais forte a associação tiver, mais fácil é para ela. Transformar a associação num canal único por bairro, a gente já teve essa discussão aqui várias vezes. Eu acho que é inconstitucional. Já tem algumas propostas aqui na casa que tentam criar cadastros de associações para tentar funilar o contato com a prefeitura. Me parece, por conta do princípio do livre associativismo, que essas propostas são inconstitucionais. A prefeitura não pode escolher qual é o canal. As pessoas é que tem que se filiar a uma associação. Aí se tiver 3, a gente tem que lutar para que elas tentem. Cidade Jardim passa por um problema parecido. Tem 2 associações e a Cidade Jardim é pequenininha, diferente de vocês que tem um bairro grande. A Cidade Jardim é um bairro micro, são 200 imóveis. E tem uma discussão sobre como é que a gente faz para canalizar o diálogo. Essa é uma discussão que acho que poderia melhorar se o bairro tivesse representatividade. É por isso que eu falo, no fundo, a gente acaba circularmente voltando à discussão da eleição do ano que vem. E se Lourdes, e não precisa ser Lourdes sozinha, pode ser Lourdes e funcionários, pode ser Lourdes e Cidade Jardim, pode ser... Mas se esses bairros ali vão conseguir uma representação efetiva, uma pessoa com quem eles se identifiquem, porque você concorda comigo que se houver um vereador eleito pelo bairro de Lourdes, esse vereador, ele é o canal de interlocução de uma das associações, e é ele que leva a demanda da prefeitura, ele acaba conseguindo construir uma legitimidade da associação, da figura dele, da pauta do bairro, da reação da prefeitura, só que nós não temos, assim. E eu falo isso com pena, porque apesar de eu me identificar muito com a região, a minha atuação é muito mais uma atuação de fiscalização do que essa atuação de acompanhamento da realidade local. Eu acho até que são coisas que a gente precisa das duas. A gente precisa de quem esteja fiscalizando, precisa de quem esteja lá promovendo a melhoria do espaço.
eu não tenho nenhuma esperança de que a gente consiga melhorar a condição de fiscalização de nenhuma das necessidades da Centro-Sul durante o governo do prefeito Calil. Nenhuma perspectiva. Porque a resposta é sempre a mesma. Você vai reclamar de mendigo? Mas eu não tenho